superação, determinação e fé. O esporte passa por aqui. Notícias, comentários e entrevistas. Esporte Catedral. Olá, salve, salve, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM. Super boa noite. Você já sabe, tá começando o Esporte Catedral. Eu sou Vivi Mariano e toda segunda-feira de 8h40 às 9h40 a gente bate um papo especial, um papo sobre futebol, sobre o esporte, mas esse papo especial é um papo que faz você pensar, que faz você analisar, que faz você olhar para o esporte de uma outra maneira, de um outro jeitinho, né? Você já sabe disso porque a gente tem feito isso toda segunda-feira de 8h40 às 9h40 com convidados especiais, com uma mesa aqui de amigos, né, de amigas. Hoje minha amiga não tá aqui, mas meus amigos estão aqui. E a gente também não faz isso sozinhos, né? A gente conta com a participação dos ouvintes, conta com a sua participação. E hoje quem vai dar esse recado é o João. Boa noite, João. Muito boa noite, Vivi. Boa noite você ligadinho aqui no Esporte Catedral 106,7 FM para o Rio de Janeiro e nossas plataformas digitais também. Você pode participar conosco pelo telefone 3231-3560, 3231-3560. Pode mandar mensagem também pelo WhatsApp da gente. Olha que bacana, é o 98685-2455, 98685-2455. Olha, tem mais também, rapaz. Você pode participar pelas redes sociais do Esporte Catedral. Olha isso, o Facebook. É o Facebook/Esporte Catedral e o Twitter. Você entra no Twitter, @ESP_Catedral. Twitter, @ESP_Catedral. E você participa conosco aqui no Esporte Catedral dessa segunda-feira. Mais uma vez com a gente. Não tem como, né? Não tem como deixar de pensar, de analisar, de discutir, debater aqui o esporte, o futebol com a equipe do Esporte Catedral. Queria dar uma boa noite para Claudinha Jones, que tá aqui hoje no comando. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Vivi. Boa noite, mesa. Valeu, muito obrigada aqui por estar junto com a gente nessa noite. Tava morrendo de saudade dele. Tá aqui rindo, esperando eu anunciar. Tava morrendo de saudade, meu amigo. Marcos Alvito, boa noite. Vou até segurar a mão dele aqui, ó, que eu tava com muita saudade. Seja bem-vindo ao nosso programa, ao seu programa. Obrigado, Vivi. Que saudade de estar aqui com você, com o João. E nessa noite tão especial, que a gente tem um convidado fantástico, maravilhoso, uma pessoa importantíssima sobre os estudos do futebol, que você, de certo, daqui a pouco vai apresentar. E um grande abraço também para todos os ouvintes da Rádio Catedral. Então, você sabe qual é a proposta do nosso programa, né? Tava aqui falando pro nosso convidado qual é a proposta desse programa, de pensar, de analisar, de olhar para frente, né? Olhar em outras direções e fazer o esporte, o futebol, primordialmente acontecer nas nossas vidas. Porque eu sempre digo, ele transforma as nossas vidas, ele transforma a nossa realidade, ele muda, né? Muda a realidade de uma sociedade, muda a realidade da nossa família, da nossa casa, do nosso dia a dia. Então, não é só futebol, não é Maurício Murad. Maurício, boa noite. Eu vou te apresentar, é um professor de Sociologia dos Esportes, no programa de mestrado da Universidade Salgado de Oliveira, professor aposentado também da UERJ. Eu lembro muito dessa época, quando eu comecei a ler seus textos. Eu fiz faculdade de História na UERJ. Murad também é autor de vários livros, entre eles uma edição super nova da Violência no Futebol, novas pesquisas, novas ideias, novas propostas. Maurício, super bem-vindo, é uma honra ter você aqui no programa hoje. Muito obrigado, Vivi, agradeço, é uma honra para mim estar aqui na Rádio Catedral, um prazer grande participar desse programa, para a gente pensar um pouco o futebol, né? Pois é, Maurício, a gente conversava, Alvito, João, antes da gente começar o programa, como é importante trazer para os nossos ouvintes, contextualizar os nossos ouvintes a respeito do trabalho que você começou a desenvolver pensando o esporte, pensando o futebol há bastante tempo, na academia, né? Eu até brincava assim que a gente já trouxemos jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, doutores, doutorandos, mestrandos. E esse pensar, ele é primordial para a bola rolando. Quando a bola rola, quem pensa o futebol, quem estuda o futebol também influencia ali naquele quando a bola
quando o jogador dá o pontapé inicial. Então eu queria que você falasse do seu pontapé inicial na academia, nesse trabalho de estudo em relação ao futebol. É assim, eu tentei ser jogador de futebol, como quase todo mundo, e não consegui. Depois fui fazer sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ciências sociais, na verdade, e lá, um dia, eu vi o anúncio. Eram os anos negros da ditadura militar, os anos de chumbo, censuras, expulsões do país, repressão violentíssima. E eu vi o anúncio de uma palestra do Anatol Rosenfeld, que era um emigrado, na verdade austríaco, depois naturalizado alemão, veio para o Brasil e marcou a cultura brasileira, no âmbito da literatura, do teatro, da história, da filosofia. E o tema da palestra era o seguinte: futebol na cultura brasileira. Eu resolvi assistir aquilo porque eu gostava muito, e como o futebol era naquela época o ópio do povo, que era utilizado pela ditadura, mas todos os governos, todos os poderosos de quaisquer matizes ideológicas, utilizam qualquer fenômeno que impacta a alma popular. E o futebol é um deles. Isso até é um tema que a gente poderia desenvolver muito bem aqui, porque não é um pecado do futebol, mas do uso político que se faz do futebol. Também se fez o uso político da fissura do átomo com Einstein. E uma vez perguntaram ao Einstein: a bomba atômica veio da fissura do átomo que o senhor descobriu. Ele falou: não, eu descobri a fissura do átomo para medicina nuclear. Agora, se os homens, na sua extrema estupidez, utilizam isso para guerra nuclear, aí já não é culpa minha. E na sequência ele falou uma frase, um pensamento de alta sabedoria que eu acho antológico, que ele disse: só há duas coisas infinitas no universo. Aliás, perdão, só há duas coisas infinitas: o universo e a estupidez humana. E eu tenho dúvidas em relação ao primeiro. Quer dizer, ele tinha dúvidas em relação ao universo. A estupidez humana não. Então, de altíssima sabedoria a frase para mostrar os exageros, os excessos e a estupidez humana. Então, o futebol naquela época era tido como o ópio do povo, que era muito usado pela ditadura. Nós tínhamos acabado de ser tricampeões no mundo naquele mesmo ano, era o ano de 1970, e o governo tinha utilizado amplamente. Quando eu vi aquele anúncio, eu fui assistir. E vi um intelectual do tamanho do Anatol Rosenfeld dizendo que a coisa mais importante que ele conhecera no Brasil foi o futebol. E ao término da palestra, eu, um pouco envergonhado, um garoto ainda, fui conversar com ele, e para alegria, minha alegria, e para bem-estar da minha biografia, nos tornamos amigos. E ele foi uma pessoa muito importante, e ele me disse que na Alemanha, na Universidade de Colônia, havia dentro da universidade um departamento exclusivo para estudar o futebol. O futebol no nível que esse programa de vocês quer pensar o futebol para além das quatro linhas, o futebol como política, como ideologia, como economia, como poder simbólico, como manifestação de massas, para o bem e para o mal, como violência, como intolerância, como exploração, como pedofilia, porque o futebol ele tem essa capacidade de representar, de fazer essa metáfora das contradições, dos dilemas humanos e minimamente das nossas possibilidades de superação desses dilemas. Nos tornamos amigos, ele teve uma morte prematura, cedo ele nos abandonou, mas eu fiquei com aquela herança de que um dia eu vou fazer na Universidade Brasileira a mesma coisa que havia e que há ainda hoje existe na Universidade de Colônia. Isto é, um local, um centro de pesquisas permanente para estudar o futebol. Depois descobri que a Universidade de Colônia foi a primeira, a segunda foi a Universidade de Leicester, na Inglaterra, que também existe até hoje. Hoje há 3 faculdades de futebol em Leicester, uma inclusive patrocinada pela FIFA, e a outra, essa primeira que eu me referi. Então, em maio de 1990, eu já professor da UERJ, eu dei um salto no tempo, eu já professor da UERJ, propus à reitoria que fosse criado o Núcleo Permanente de Estudos de Sociologia do Futebol. Por que permanente? Porque antes dessa nossa iniciativa,
muitos acadêmicos tentaram estudar o futebol. Pioneiramente o Gilberto Freire, o próprio Câmara Cascudo também tentou, com a etnografia, depois dando o Florestan Fernandes, que foi um dos grandes nomes da sociologia brasileira, falou sobre futebol, o Antônio Cândido, na teoria da literatura, embora ele tenha uma formação em sociologia, falou também sobre a importância do futebol na cultura brasileira. O Roberto da Mata também, que foi uma pessoa importante com seus alunos, foi e é uma pessoa importante com seus alunos do Museu Nacional. Mas eram estudos que não tinham sequência, continuidade e permanência. O que eu queria fazer com o núcleo, e foi essa proposta que fiz ao UERJ, era criar um núcleo permanente, e ele tinha esse nome, de estudos de sociologia do futebol. Um centro de pesquisas que existisse sempre com essa finalidade de pensar o futebol. Criamos em maio de 90, foi o primeiro centro de pesquisas em universidades brasileiras e até onde sabemos, salvo engano, na América Latina e, portanto, o terceiro do mundo. Primeiro, Colônia, Universidade de Colônia, na Alemanha, segundo, Leicester, na Inglaterra e terceiro, a UERJ, no Rio de Janeiro. Então, criamos e, a partir dali, começamos a difundir pesquisas, porque a Constituição brasileira diz que a universidade, qualquer universidade, tem 3 objetivos: o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, começamos com a pesquisa, que é a criação do centro. Em seguida, criamos uma disciplina que também foi pioneira nas universidades brasileiras, chamada Sociologia do Futebol, em que era aberta a todos os estudantes da universidade, a chamada Eletiva Universal. Criamos a revista Pesquisa de Campo, que foi o primeiro periódico acadêmico nas universidades brasileiras sobre sociologia do futebol, e começamos a tentar gerar o terceiro aspecto estabelecido pela Constituição. Eu falei ensino, pesquisa e extensão. Ensino é ensino, pesquisa é produzir novos conhecimentos para o ensino, e extensão é gerar efeitos para além dos muros da universidade. E a universidade brasileira, ela está no Brasil, e como tal ela também é elitista, excludente das manifestações da cultura popular e muito pouco próxima das verdadeiras necessidades da população brasileira. Muito fechada em si, muito carregada de preconceitos e elitismos. Então começamos, através do futebol, a gerar os efeitos da extensão. Fizemos uma parceria de imediata com a Mangueira, que era próxima, muito próxima da UERJ, e ali fizemos uma primeira grande pesquisa. Mangueira, 2 estações, futebol e samba, onde articulávamos esses 2 grandes elementos da cultura brasileira, o samba e o futebol, 2 identidades definidoras do Brasil e das nossas coletividades, e 2 identidades que eram ligadas por uma terceira grande identidade da cultura brasileira, que é o carnaval. Então descobrimos ali coisas fantásticas, o jogo dos coroas e coroados, que o Cartola jogava, e o Cartola levou as cores do Fluminense para criar as cores da Mangueira, já que ele era tricolor, o Jamelão, que era vascaíno, o Nelson Cavaquinho, que também era vascaíno, e a dona Zica, que dizia, todo mundo diz que a maioria da Mangueira é flamenguista, né? Flamengo e Mangueira são co-irmãs. Mas eu acho que se fizer uma pesquisa que a maioria é vascaína. Ela dizia provocando... Eu vou perdoar. Ela dizia provocando, brincando, porque um grande número da ala dos compositores fundadores da Mangueira era vascaíno. Mas o próprio Cartola era tricolor. Eu vou perdoá-la pelo marido que ela me deu. Exatamente. E que nos deu, né? Que nos deu. Mas, Alvito, eu vou deixar o professor falar esse tempo todo, senão eu vou ficar a noite inteira ouvindo. Eu também ficaria. Maravilhosa essa história, sensacional. Tava indo muito bem, até a dona Zita você foi muito bem. Dá vontade de perguntar, mas só isso, Maurício? Vocês fizeram só isso? Só isso vocês fizeram? Você tem que, poxa, numa universidade, com todo respeito, importantíssima, mas que obviamente não tem os recursos que tem uma universidade estrangeira, nem as facilidades, nem até a cultura de debater o futebol. Mas eu estava conversando com o Maurício ali fora, né? É uma alegria muito grande para mim ele estar aqui hoje no programa, que eu nunca contei essa história para ele, mas eu vou contar hoje.
Conta em 2 minutos. É uma história dele. Conta em 2 minutos. 35 não é boa para você, Maurício. Há 35 anos atrás, a professora Simone Guedes, também uma grande pioneira de estudo do futebol, Sim, e era é uma verdade. mulher, né? Isso é muito interessante, né? Num país como o Brasil. E começou a pesquisar na década de 70, junto com o Maurício também, na década de 70 ele estava se interessando. Ela e o professor Maurício Murad deram uma palestra no arquivo da cidade do Rio de Janeiro, ali na Presidente Vargas, né? Um arquivo onde tem fontes importantes sobre a história do Rio de Janeiro. E ali tinha um garoto de 20 e poucos anos assistindo aquela palestra que sempre foi apaixonado por futebol. E que todos os professores da época, ele fazia história na UF, e os professores da época diziam que o futebol era uma coisa alienante. Ele era um excelente aluno e a única vez em que ele quase foi reprovado foi quando ele resolveu fazer um projeto sobre futebol e a professora deu 6 e mesmo assim com certa dificuldade, né? Porque ela não aceitava aquilo. E eu ouvi aquela palestra da professora Simone e do Maurício, esse garoto se animou, né? Em estudar o futebol. E ele está hoje aqui de cabelo grisalho te entrevistando, né? Então, queria te agradecer. Essa história é para te agradecer. Porque às vezes a gente não sabe, a gente está dando uma palestra, você pode estar nesse programa de rádio estimulando muita gente a estudar seriamente o futebol, a perceber a importância do futebol para entender a cultura brasileira, para entender a sociedade brasileira. E essa história é apenas um agradecimento pela semente ali que você ajudou a cultivar, a plantar. E estou aqui e também a minha admiração por você, 35 anos depois, tá aí, né, batendo um bolão, ainda pesquisando, estudando futebol, disposto a dividir os seus conhecimentos, a espalhar, né, a tua reflexão sobre futebol. Então é um duplo muito obrigado para você. Eu que te agradeço agora, essa informação de fato eu não sabia. E esse menino se tornou um grande pesquisador, um grande escritor, uma referência que é você, Marcos Alvito. E eu te agradeço, fico emocionado com essa tua história. Maurício, obrigado. Maurício, Alvito, João, você passa rápido o primeiro bloco, né? A gente já chegou ao fim, mas o nosso ouvinte e a nossa ouvinte já percebeu, já teve o tom aqui do nosso programa de hoje, né? Nós tivemos uma pequena aula de um histórico importante desse pensar futebol no nosso país. E aí a gente vai para o segundo bloco, quero provocar os ouvintes e também a você, Maurício, para saber como estamos hoje. Que realidade é essa hoje? Porque eu tenho essa ânsia do hoje também, né? Pensando o ontem, o que aconteceu. Da pesquisa, da né? pesquisa, né? Da pesquisa. Como está essa realidade hoje e como que a gente pode utilizá-la, vivê-la para a prática do futebol, para a realidade dos clubes, para a realidade daquele que está escutando aqui também e que é um torcedor e tal. Mas vamos pro intervalo, né, João? Já tá aqui, João, Vivi? É isso, intervalo. Querido ouvinte, fica ligadinho, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco do Esporte Catedral. Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. A sintonia da felicidade. Estamos de volta com o Esporte Catedral, são 9h04. Olha, um debate tão importante com o professor Maurício Murad, professor de Sociologia do Esporte, que aqui no primeiro bloco nos contextualizou nesse processo de pesquisa, de estudo a respeito da sociologia do esporte e do trabalho dele. A gente, nossa, que isso, né? Que trabalho rico. Mas a gente tem muito ainda que falar, mas eu quero que você também participe. Como é que o ouvinte pode participar, João? Me ajuda nessa. É isso aí, Vivi. Pode participar através do nosso WhatsApp, é o 986852455, 986852455. Pelo nosso telefone também, 3231-3560, 3231-3560. E também através das nossas redes sociais. O Facebook é o facebook.com/Esporte Catedral e o Twitter é o @esp_catedral. Faça como o Rodrigo Pereira, o Gabriel Matos, o Marcelo Barros, todo mundo já mandou alô. Antes do programa já tinha uma mobilização aqui para a presença do Maurício. O pré-jogo aqui, mandando um abraço para toda essa galera que participou, e você pode continuar participando também durante o programa, valeu? Maurício, eu tenho assim uma ansiedade de saber como é que hoje, como é que tá rolando isso, esse estudo, essas pesquisas em relação ao esporte, ao futebol. E como, agora como sai da teoria para a prática, se tem essa
porque a gente discute aqui as realidades dos clubes, dos nossos times, dos nossos clubes, das nossas realidades. A gente vai falar de violência também no futebol já. Mas como é que é essa realidade teórica e essa realidade prática? Tem alguma aproximação? Tem alguma caminho entre... Porque a gente pergunta assim, por que eles estão fazendo isso ainda? Por que eles vivem essa realidade? Por que eles não pensam Deus, né? Por que eles não estão pensando? Tem caminhos? Tem caminhos. Vou ser bem objetivo. Sim. Por exemplo, palestras que nós demos ao longo de todos esses anos nas divisões de base dos clubes, na formação, para mudar a cabeça, a cultura de baixo para cima das novas gerações de jogadores. Perfeito. 2, links que temos, parcerias que temos com torcidas organizadas do bem, que são a maioria. Hoje nós temos cerca de 700 torcidas organizadas no Brasil, 435 mais atuantes e 107 efetivamente organizadas na Anatorg. Parcerias com esses grupos para mostrar da importância das torcidas organizadas como entes associativos e entidades culturais e coletivas do bem para isolar o vandalismo. Terceiro exemplo de relação entre teoria e prática, Vivi, que foi a tua pergunta. Palestras e parcerias que tivemos desde o início do núcleo, em maio de 90, porque as violências de torcidas organizadas estavam passando das páginas esportivas naquele momento para as páginas policiais. Então, nós fizemos uma parceria com o GEP, o Grupamento Especializado de Policiamento dos Estádios, Major Siqueira, que foi o primeiro comandante do GEP naquela época. E nós íamos à Polícia Militar dar palestras sobre o comportamento das multidões, porque a psicologia e a sociologia das multidões é muito diferente. E a polícia tem experiência no máximo com o delito de uma pessoa, de um pequeno grupo, mas não da multidão. Então nós levávamos a nosso conhecimento, a nossa experiência de outros países, inclusive, para trocar ideias com o GEP. E ao mesmo tempo levávamos o batalhão do GEP àquela altura, mais de 120 policiais que entravam fardados na universidade para assistir aulas lá, sobre psicologia, sobre sociologia. Então são exemplos, e outros que poderíamos citar também, de relação entre teoria e prática. E de lá para cá, que foi a primeira parte da sua pergunta, o núcleo foi criado, como eu disse, em maio de 90, e a partir dali, muito acesso à mídia, muito programa de rádio, televisão, jornal, isso foi se difundindo de uma maneira espetacular e inesperada. E aí eu comecei a receber muitos convites de diversas universidades do Brasil todo, e eu viajava. Quando a universidade não podia pagar, e era a maioria das vezes, eu ia do meu bolso, porque eu achava que era uma obrigação minha ir difundir essa ideia que eu acreditava. E viajei para o Brasil todo. Os primeiros contatos que eu tive, para meu feliz estranhamento, começaram no Piauí, depois no Ceará. A gente imagina os grandes centros de futebol, né? Mas depois São Paulo e Rio Grande do Sul, e começaram a surgir grupos e que pediam para a gente dar consultoria, para dar ideias, como é que nós tínhamos criado na ideia. Isso foi difundindo de uma tal maneira que hoje, vou pular no tempo, hoje há cerca de 300 núcleos efetivos trabalhando, pesquisando, ensinando e publicando sobre o futebol como cultura, como simbologia, como história, como economia e política. E vai sair agora, até meados do ano, um livro do grupo da Universidade Federal de Minas Gerais, do grupo de estudos de futebol e também do FULIA, que é da Faculdade de Letras, da pós-graduação de Letras, contando toda essa história do pioneirismo do núcleo e ao mesmo tempo dessa difusão imensa que aconteceu no Brasil. Isso foi se consolidando. Hoje há muita gente pesquisando, homens e mulheres. Uma coisa interessante também é que se quebrou muito aquele preconceito que o futebol era só coisa para homem. Por exemplo, dos 750 alunos que eu tive ao longo do tempo dando o curso de Sociologia do Futebol, cerca de 60% eram meninas, eram alunas e não alunos. Então, onde as mulheres imaginam que o preconceito é um pouquinho menor que era na universidade, elas se apresentavam, vinham, participavam, pesquisavam, escreviam. Então o futebol merece e a cultura brasileira exige
o aprofundamento e a continuidade desses estudos. Vamos começar a falar sobre a violência. Qual é a explicação sociológica para violência do futebol? São várias explicações. Eu costumo dizer o seguinte: a violência é um problema complexo, multifatorial, com diversas facetas interligadas. Por isso é que não pode haver solução simplista para tentar resolver o problema do futebol. Canetada, solução milagrosa, coisas de cima para baixo, torcida única, ou acabar com as torcidas. Por que acabar com as torcidas? Porque elas cometem crime? Cometem. Mas quando um deputado ou um senador comete crime, isso acontece, a gente vê todos os dias, ninguém pensa em acabar com o Congresso. Quando ele é punido, é ele que é punido. Quando ele é punido, é ele. Ou quando um policial em flagrante delito é pego, ninguém também pensa em acabar com a polícia ou com a segurança pública. Agora, por que acabar com as torcidas organizadas se as nossas pesquisas indicam que em torno de 5% são os delituosos? De 5% dessas torcidas mais atuantes. E quando falamos de torcidas organizadas, estamos falando de um universo entre 2 milhões e 2 milhões e meio de brasileiros e brasileiras. Ainda uma cultura muito de masculinidade, mas as mulheres chegando. Hoje temos em torno de 85% de homens e 15% de mulheres. Há 15 anos atrás não tínhamos nem 2% de mulheres. Então é um sinal importante e é um reflexo no terreno das torcidas organizadas daquilo que acontece na sociedade geral. Então o futebol é mais do que um jogo, ele é uma metáfora, ele é uma representação, ele é uma expressão da vida brasileira e mostra o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim. Mostra a democracia, onde a pessoa mais simples consegue discutir as regras, o mercado da bola, a política dos clubes, a economia do futebol e consegue discutir igualdade de condições. E como não consegue fazer isso quase em nenhum outro tema e discute com qualquer um de nós. Então, as instituições tradicionais excluem as pessoas mais pobres, mais humildes. E a chamada cultura popular, eu digo chamada para não parecer que há uma hierarquia de cultura popular ou cultura erudita, mas a chamada cultura popular, e o futebol é um destaque nisso, incluem e permitem que as pessoas opinem, discutam, conheçam e debatam em igualdade de condições. Então, o futebol tem a democracia, mas também tem a pedofilia, a exportação de crianças no Brasil. Hoje temos 2.000 jogadores brasileiros que foram exportados para o exterior e para mercados, não é só Espanha e Itália, não, é Ucrânia, é Tailândia, é Armênia, e jovens que os pais são muitas vezes enganados por esses intermediários criminosos que muitas vezes são objetos de assédio e de sevícia sexual. A pedofilia, a abandono dos jogadores lá fora que depois caem no álcool, na criminalidade ou na toxicodependência. Então, quer dizer, o futebol é uma grande representação da cultura brasileira, da vida brasileira. Mostra o que a gente tem de positivo e negativo. Por isso que a violência é multifatorial, tem várias causas. Causas sociais, macrosociais e causas específicas do desenvolvimento de uma torcida organizada. É objeto de multidão. As pessoas da multidão acham que podem fazer coisas que não fazem na sua vida particular ou em pequenos grupos, porque a multidão dá a ideia do anonimato e o anonimato dá a ideia de que está escondido, e isso é estudado na história do pensamento desde o Homero, que é considerado o pai da história, em que ele dizia que nada mais propenso ao exagero, à agressão, do que uma multidão, porque na multidão os indivíduos se sentem escondidos. Depois, 2.000 anos depois ou mais, o Freud estudou a mesma coisa. E esses estudos servem para a gente entender que a multidão do futebol, que as torcidas organizadas têm que ser estudadas, entendidas em bases científicas, com pesquisas, e que não podem ser objetos de criminalização. Elas precisam ser preservadas como elementos da cultura, do associativismo coletivo e o 12º jogador do futebol. Agora, tem que ser torcidas do bem. Quem tiver infiltrado nelas, esses 5%
de delinquente, que tem links com o crime organizado. São Paulo já está provado com o PCC, Rio de Janeiro com as milícias. Esses grupos delituosos infiltrados, que são minoria, esses têm que ser punidos severa e exemplarmente. Perfeito, agora os outros Maurício. têm que ser preservados. Perfeito, Maurício. Posso levar ele para casa? Eu devolvo depois. João, tem pergunta? Não, a primeira observação, quando a gente fala da violência do futebol, sempre vai remeter à violência das torcidas organizadas, confronto, e ele traz aqui diversas formas de violência. Perfeito. Né? A violência contra a família, a violência contra a criança, tem também a violência individual, eventualmente um sujeito contra o outro brigando, e a questão do crime organizado infiltrado dentro das torcidas, né? Então, violências trabalhistas, hoje 85% dos jogadores brasileiros só tem trabalho no máximo 6 meses por ano. Depois tem que trabalhar em profissões subalternas, até limpando, lavando vaso sanitário de bares e de Falamos botiquins. aqui até outro dia. vocês sabem que apenas esse ano, após a tragédia do avião da Chapecoense, o técnico era o Caio Júnior, inclusive tem um projeto para uma lei chamada Lei Caio Júnior. O treinador de futebol não é uma profissão regulamentada no Brasil. Então, agora que eles começaram a ter contratos registrados na CBF. Os grandes treinadores têm grandes contratos. E você imagina o treinador de um clube pequeno, de um clube semi-amador, só agora está sendo regularizado, e a CBF, a partir da série D, C, começando aos contratos. Assim como os jogadores, todos eles são registrados na confederação, os treinadores também estão tendo seus contratos. Você quer ver, João, outra violência? Dados oficiais. Hoje no Brasil, somente 7% dos jogadores profissionais, devidamente regulamentados, ganham de 10 salários mínimos para cima. Quer dizer, 9 mil, 10 mil reais para cima. Então essa glamorização que futebol é igual a riqueza, fama e idolatria é para uma minoria. Nossa, eu tenho aqui duas participações. Do João Fernandes Alves, de Paraíba do Sul. Olha só, ligou aqui para a Rádio Catedral e tá pedindo: Maurício, você pode repetir a frase que foi dita no início do programa sobre o universo? Um grande abraço para todos da mesa. Pode repetir? Como é o nome dele? João Fernandes Alves. João, um abraço para você. Obrigado pela sua participação. É uma frase do Einstein, do Albert Einstein, que é o considerado pai da física moderna, um dos homens mais inteligentes da história, que ele, criticando esses absurdos humanos que a gente vê todo dia, ele dizia: só há duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana, e eu tenho dúvidas em relação à primeira. O Roberto Silva da Tijuca também manda um recadinho. Olha só, esse é pra mim, hein? Um grande abraço, Vivi Mariano, e saudações rubro-negras. E a dona Zica, mulher do Cartola, era rubro-negra igual a nós. Olha só, Roberto, saudações rubro-negras pra você também. A gente está debatendo aqui com o Maurício Murad, estamos falando sobre a realidade. Quer falar, Vitor? Não, faz não. A gente está debatendo aqui sobre a realidade. Só da dona Zica, um segundo. Sim. É verdade isso que ele falou. Sim. E ela, por isso que eu falei que ela falava isso de provocação. E ela dizia que o amor dela e do Cartola era um verdadeiro fla-flu. Que lindo, que lindo. Eu sou apaixonado por esse casal. Mas então, a gente está debatendo aqui com Maurício Murad, sociólogo, falando sobre esporte, sobre futebol. Já falamos sobre violência, vamos falar mais um pouquinho no terceiro bloco. Já está estourado o nosso bloco? Tem mais um pouquinho? Ah, que bom. Ao Vitor, vamos lá. Bom, Maurício, é fantástica essa sua aula sobre as organizadas. E uma coisa que eu sempre pensei e nunca vi escrito em lugar nenhum, mas eu acho que você é a pessoa certa para pensar essa questão, que é o seguinte: o Brasil é marcado por isso lá desde o Sérgio Buarque de Holanda já falava isso, né? Por uma sociedade civil muito fraca, né? Por uma baixa crença nas instituições, né? Por instituições muito pouco estruturadas. E quando a gente pensa na questão da juventude, a organizada, ela é sobretudo um fenômeno de juventude, né? Tem alguns líderes com 30 anos, o cara na organizada já é o manda-chuva, já é o... E você fala em números como 2 milhões e meio, né? De jovens hoje até com um número razoável, né? Em termos de mulheres, que está crescendo. Você não acha que as organizadas, elas são desperdiçadas enquanto mecanismo de articulação institucional, né?
Porque, por exemplo, eu fico pensando, por exemplo, uma política de prevenção à AIDS, de utilização de preservativos, de toques acerca de doenças e outros comportamentos que pudesse usar as organizadas como uma plataforma, né? Porque esses jovens são jovens muito atuantes, que nas suas comunidades, né, são conhecidos por serem de organizados, que seriam divulgadores, difusores. Não sei se é uma coisa de um sonhador assim como eu, que é você que entende muito melhor o fenômeno. O que você pensa dessa ideia? É exatamente isso, Marcos, você tem toda a razão. Eu já acompanhei no Rio Grande do Sul uma torcida do Internacional fazendo campanhas junto a comunidades carentes, explicando, discutindo a importância do boletim escolar e da carteira de trabalho como formação da cidadania. E não é difícil dizer que nenhuma sociedade se desenvolve se não preservar positivamente trabalho e educação. Sim, perfeito. Vi uma outra torcida do Curitiba, no Paraná, falando, conscientizando as pessoas, os jovens, indo às escolas, olha só, integrando com a atividade escolar, sobre a necessidade da doação de órgãos. Então eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que é um desperdício. Eu acho que as autoridades públicas no Brasil não cumprem as suas funções constitucionais, porque teriam a obrigação de fazer parcerias com essas entidades associativas que são da alegoria, que são da festa, do cântico, da música, que se organizam e se desdobram em blocos, em escolas de samba. E a parceria do bem para reforçar esse associativismo e neutralizar as gangues infiltradas, que são violentas, que são perigosas e que também existem. Agora, as autoridades, que no Brasil, parafraseando o Karl Marx, as autoridades no Brasil quase nunca são autoridades e nem sempre são públicas. As autoridades públicas quase nunca são autoridades e nem sempre são públicas. Estão sempre preocupadas com seus interesses privados de grupos e de partidos. Isso é um interesse público, é pegar a carona, digamos assim, numa parceria efetiva com as torcidas. E as autoridades só sabem cobrar dizendo o seguinte: os grupos infiltrados, que nós somos campeões mundiais de mortes comprovados de torcedores mortos por conflitos de torcidas organizadas. Isso a partir de 2009, principalmente, efetivamente, a partir de 2012. Somos campeões mundiais de mortes comprovadas. As autoridades cobram das organizadas o seguinte: e vocês não denunciam os delinquentes? E eu já perguntei em vários debates com essas mesmas autoridades. Como? Se esses delinquentes, esses criminosos, não respeitam nem a polícia, nem a justiça, porque eles têm mandado de prisão expedido, já passaram, e não respeitam, vão respeitar um do bem? Então é preciso haver uma parceria, e aí eu tenho uma proposta prática, Vivi, respondendo o que você falou. É a criação do Disque Denúncia das torcidas organizadas, que protegidos pelo anonimato, o torcedor do bem denuncia, e aí a autoridade policial e judicial age. Porque contra esses bandidos, só a polícia, e às vezes nem a polícia, e a justiça. Maurício, a gente já chegou ao fim do segundo bloco, mas eu quero voltar no Disque Torcedor, no Disque Denúncia aí da torcida organizada. Você que está acompanhando aqui o nosso debate, fica ligado, porque nós vamos colocar esse áudio desse programa, obviamente, no YouTube da Rádio Catedral. Então esse programa estará disponível no YouTube da Rádio Catedral para que você possa ouvir, pensar, discutir, debater, né, e compartilhar com aquelas outras pessoas que também, como nós, estamos pensando, discutindo e analisando o futebol. Fica ligadinho aí no Esporte Catedral, que ainda tem mais um terceiro bloco. Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. 106,7 Catedral FM. Olá, boa noite. É o terceiro bloco do Esporte Catedral. São 9h27. Nós estamos debatendo aqui com o professor Maurício Murad, professor de Sociologia do Esporte, violência no futebol, a realidade do futebol hoje. A gente está pensando aqui cada vez mais como a gente pode transformar isso. E Maurício terminou o bloco, mas antes da gente falar desse Disque Denúncia, que eu achei interessantíssimo, porque a gente não tem proposta, Maurício. É só acusação. Por exemplo, eu sempre conto com os meus amigos, eu sou fruto de torcida organizada, né? Eu nasci na arquibancada do Maracanã. Então, meu pai era presidente de uma torcida organizada. Então, isso pra mim, quando falar tem que acabar com a organizada, eu quero chorar. Ao mesmo tempo, eu não posso ficar no chororô, né? Eu tenho que pensar, bom, mas peraí,
Eu conheço os caras, eu conheço eles. A gente já trouxe aqui pessoas que discutem e debatem. O comandante do JEP, o cara da Associação das Torcidas Organizadas. Então, a gente tem que pensar, fazer alguma coisa, né? João, o ouvinte pode participar? Pode e deve, deve, por né? favor, olha, você pode participar no WhatsApp, o 98685-2455, 98685-2455, telefone 3231-3560, 3231-3560, e pelas redes sociais, o Facebook é o facebook.com/Esporte Catedral, facebook.com/Esporte Catedral, e o Twitter, o @ESP_Catedral, @ESP_Catedral. Faça como o Fabiano Costa, professor, sociólogo, escritor de terror, literatura de terror. Uau, que gostando do programa, participou aqui com a gente, beleza? Legal. A gente estava falando sobre o Disque Denúncia, né? E tem uma outra coisa que eu queria que se completasse também, a partir disso, voltasse nesse tema e completasse, porque eu sempre cobro das autoridades. As autoridades tem que ter uma parceria aí, né? Então, os poderes públicos, os poderes do futebol, e aí a gente falou pouco disso. Eu tô falando de CBF, tô falando de federação, tô falando daqueles que dão as regras, né? Que ditam as regras. Infelizmente. A CBF não merece o futebol brasileiro. Isso, infelizmente. E aí, como é que faz? Poder Público, Ministério Público, Disque Denúncia, os clubes têm responsabilidades, porque já vimos como as torcidas, o Vitor apontou aqui, a torcida tem um papel, como que ela pode fazer tal? Clubes, autoridades, Ministério Público, não sei. E o Disque Denúncia, como fazer para acabar com a violência no futebol? Para acabar com a violência no futebol, nenhum país acabou 100%, mas controlou. Colocou a violência sob o limite da lei, das instituições, da sociedade. Isso nós podemos fazer aqui. Temos condições plenas e não estamos fazendo por irresponsabilidade e descaso das autoridades públicas. Há que se ter um plano estratégico nacional, que eu defendo há muito tempo. Medidas pontuais, milagreiras, de cima para baixo, canetada, isso não resolve. Isso atende à pressão da mídia ou à pressão popular diante de um corpo morto. Eu até entendo, às vezes, a reação de uma pessoa que tem uma medida dessa, mas não se trata de entender, se trata de ver se há fundamentação, consistência e efetividade nas propostas. Sem um plano estratégico nacional, não vamos conseguir resolver isso. Que plano estratégico nacional é esse? Primeiro, tem que partir de Brasília. Por isso que temos um Ministério do Esporte e um Ministério da Justiça. Um plano integrado, nacional, que cubra o Brasil todo, atendendo às diferenças regionais, às diferenças culturais, que são várias. O Brasil é multicultural e esse plano, ele tem que reunir 3 conjuntos de medidas simultâneas que devem ser aplicadas ao mesmo tempo, medidas cuja o efeito imediato são as medidas de curto prazo, que são medidas que é preciso um endurecimento da lei e, mais do que um endurecimento, a aplicação da lei. O velho historiador Capistrano de Abreu, que o Marcos tanto conhece, o homem do Nordeste, dizia: se a mim fosse dado o direito de escrever uma Constituição brasileira, eu diria, nessa Constituição terá apenas um artigo, e esse artigo dirá: cumpram-se as leis já existentes. Então, precisamos aplicar efetivamente a lei e endurecer algumas delas. Medidas de curto prazo, cujos efeitos são imediatos, são medidas de caráter repressivo, punitivo. Mas a repressão é necessária, mas não é suficiente. Nós fizemos um estudo na universidade em que a prevenção é 7 vezes mais barata, mais rápida e mais eficiente que a repressão. Então precisamos ter medidas preventivas, um conjunto de medidas preventivas. É preciso agir com inteligência. Esses jovens infiltrados nas torcidas, essas gangues, programam tudo pelas redes sociais, inclusive como dispersar as forças policiais para não encontrarem os grupos que estão conflagrados. Então é preciso medida preventiva. Há legislação para isso, há delegacia de crimes internéticos, só falta vontade política de fazer. Segundo bloco de medidas de caráter preventivo. E um terceiro bloco de medidas de caráter
reeducativo para mudar essa cultura de baixo para cima. Cultura que confunde adversário com inimigo, competição com agressão e concorrência com violência. Tem que mudar de baixo para cima e para isso precisamos fazer parcerias com setores pacíficos que, insisto, são a maioria. E uma dessas medidas é o Disque Denúncia das torcidas organizadas, porque a Constituição brasileira é claríssima. Diz lá no artigo 144, esporte e lazer e segurança são direitos de todos e segurança pública é dever do Estado. Então esse plano estratégico nacional, ele tem que ser uma questão de Estado, mais do que uma questão de governo. E porque a questão de Estado é aquela que fica para que todos os governos a cumpram. Então uma medida dessa do Disque Denúncia estabelece uma parceria, porque esse mesmo artigo que eu me referi, ele diz: segurança é direito de todos e dever do Estado, mas é responsabilidade de toda a sociedade. Então toda a sociedade tem que ter responsabilidade pela segurança. Então, protegidos pelo anonimato do Disque Denúncia, as pessoas poderiam denunciar os infiltrados, os delinquentes, os transgressores, e aí a polícia agir. Eu dou um dado importante para vocês. Nas UPPs do Rio de Janeiro, no auge em que elas estavam super bem, 2/3 das prisões e do desmonte de atos e de grupos delituosos nas UPPs foram por conta não da ação efetiva da polícia, mas do Disque Denúncia. Então, o Disque Denúncia, nós temos a experiência do Disque 100 contra a pedofilia, do 180 contra a mulher. Então, tem legislação, tem tudo. Podemos fazer o Disque Denúncia das torcidas organizadas. E com uma conclusão que eu acho muito importante, é pela importância simbólica, pelo impacto coletivo dessa grande cultura e dessa grande identidade brasileira que é o futebol, uma medida, um plano estratégico que controlasse, fiscalizasse, monitorasse a violência no futebol e conseguisse reduzir esses números horrorosos, teria um impacto muito positivo no conjunto da segurança brasileira e que nós estamos tanto precisando hoje, e já não é de hoje, desde sempre. O Brasil é um país muito violento. A ONU fez uma pesquisa em 127 escolas em que o ambiente das escolas fundamentais, o ambiente mais violento do mundo, é o ambiente da escola brasileira. E o relatório da ONU diz o seguinte: e sem nenhuma política pública à vista para controlar e tentar superar isso. Nossa, Alvito. Não, primeiro, eu queria fazer a observação, né, que uma vez entrevistando um membro de uma torcida organizada do Flamengo, não vou dizer o nome por motivos óbvios, porque é o fenômeno que nos interessa e não apontar, né? Sim. E ele estava dizendo o seguinte, que tem membros da torcida que são tão violentos, né, que o restante da torcida tem medo deles, se torna refém desses. No caso, ele estava falando de 2 irmãos que lutavam artes marciais e tal, e eram extremamente agressivos, intimidatórios, e que o resto da torcida não sabia nem como se livrar deles, o que fazer, né? E muitas vezes eu ouvi de torcedores dizendo assim: olha, a gente até preferia que a polícia prendesse mesmo esse tipo de cara, né? Porque não faz sentido ele estar dentro da torcida. Então acho que seria uma medida excelente essa que você está propondo. Mas você tem um plano muito mais amplo, né? Baseado em pesquisa, baseado em muita leitura, em muita reflexão. A sala de aula, a gente sabe que é um grande viveiro de ideias, de debate, né? Você que é professor há tanto tempo, né? Acaba refletindo, né? Se num programa desse que dura 1 hora se reflete pra caramba, imagina, né? Em horas e horas de universidade. Então eu queria saber o seguinte: alguma vez você foi procurado pelo Ministério do Esporte, por autoridades de segurança pública, enfim, por autoridades públicas que deveriam se preocupar com esse tema e que alguma vez te procuraram para você ser um assessor, para você dar ideias, para você montar um plano, membros do parlamento, né, do legislativo estadual, do legislativo federal, te procuraram para ouvir a sério essas suas propostas? Porque me parece que eu estava na Inglaterra pesquisando a questão também de torcidas, policiamento e tal, e eu entrevistei policiais, fui à delegacia,
vi o planejamento deles, assisti a palestra deles antes de ir ao jogo e tal. E um policial uma vez me perguntou uma coisa muito importante, que é o que eu estou perguntando a você. Ele falou assim: poxa, você está fazendo a pesquisa financiado por quê? Eu falei: pelo governo brasileiro. E nossas pesquisas são basicamente financiadas pelo governo brasileiro. Assim, mas quando você chegar lá, o governo brasileiro vai querer saber de você o que você pesquisou para ele poder usar isso de alguma forma. Eu falei para ele: é bem difícil que isso venha acontecer, né? Eu queria saber se você foi procurado para essa Foi ou não experiência. foi? Se não foi, é um desperdício enorme. Agora a gente tem pouquinhos minutos, infelizmente. É bem difícil que isso venha acontecer, Marcos. Eu estou repetindo a sua frase lá pro policial inglês. Pouquíssimas vezes, quase nunca a gente é procurado. E quando procuram, querem ouvir o que eles querem ouvir. Querem que a gente fale o que eles querem ouvir. E para isso, ninguém tá afim, né? Olha, faltam pouquíssimos minutos pro fim do nosso programa. E eu já quero trazer o professor Maurício aqui outras vezes, porque é um assunto que não se esgota, não se esgotou, obviamente, aqui. Você tem uma vida debatendo isso, uma vida de sucesso, de contribuição para o esporte, contribuição para o futebol. E o nosso programa, ele tem essa pretensão, Maurício, de também contribuir, né, socialmente, de também contribuir culturalmente, né, de fazer com que os nossos ouvintes pensem, né, e a partir disso ajam, e a partir disso se mobilizem, né, a favor, em prol do futebol, em prol dos esportes. A gente também não tenta de todas as maneiras, não o futebol é nossa paixão, mas a gente também tem um universo aqui. O João sempre traz a realidade do vôlei, traz outras realidades, do tênis, né, algumas coisas que a gente quer. João do samba. Ah, sim, do samba. Fizemos um grande programa aqui entre futebol e samba e tal. Então, eu já queria que você desse um seu recadinho final. Isso é tradicional na nossa mesa. Que você já desse o seu recadinho final. E já, obviamente, convidado para outras vezes para participar aqui conosco. Olha, eu queria agradecer muito a você, Vivi, ao Marcos, ao João, pela delicadeza com que me receberam, pela gentileza. Eu gostei. Eu gostei muito do programa. Achei muito legal, precisamos fazer isso. Esses grandes fenômenos da cultura, a gente tem que passar um pouco do limite imediato e pensá-los. Sim. Então você e o Marcos têm formação em história, o João que tem a formação em jornalismo, em cultura, que eu já soube aqui do samba, tudo isso. É preciso integrar isso, pensar. Tá faltando pensar no Brasil. E o meu recado final é o seguinte, eu costumo repetir isso. A educação sozinha não resolve nada, mas nada se resolve profundamente sem grandes soluções na educação. E para melhorar a educação, a gente precisa valorizar o nosso professor, melhorar as condições da escola, melhorar as condições do ambiente escolar. Não é possível que a nossa escola seja a mais violenta do mundo, como eu me referi antes, e sem a ONU ver nenhum tipo de política pública nesse sentido. É preciso educar, pensar e superar. O Brasil tem um grande potencial, mas infelizmente nós estamos muito mal. Obrigada ao Vitor, obrigada pelo convidado que você trouxe aqui para o nosso programa. Que nada, eu agradeço o Maurício. Foi debate sim, mas foi na verdade uma grande aula, sim, sensacional, sem dúvida, né? Estamos super felizes e honrados de ter o Maurício aqui. E que bom que você voltou, que bom que você está aqui com a gente de novo. Você nunca saiu, né? Tava tendo outros compromissos e incompatíveis, mas agora acertou a agenda. Acertou a agenda? Acertado. Ah, que bom. João, obrigada. Obrigado, Vivi. Satisfação por ter de volta ao vivo. Satisfação receber o Maurício nesse programa muito especial pra gente. Não deu pra falar de rodada, né, gente? Vai ter Fla-Flu no final do Campeonato Carioca. Não, enfim. E amanhã eu vou pra Curitiba. A gente fala muito sobre, enfim, coisas que podem ser feitas para melhorar o futebol. Um Fla-Flu na final não é uma oportunidade para, né, combater violência, combater outros problemas de futebol. Tomara que seja um grande sucesso a final do campeonato, independente de quem vença. Queridos ouvintes, muito obrigada. Segunda-feira tem mais Esporte Catedral, mas você fica ligado no YouTube da rádio Esporte Catedral, porque nós vamos colocar
com certeza esse áudio do programa para você pensar de novo, para você distribuir, compartilhar com seus amigos e amigas e pensar aqui com a gente o esporte, o futebol, nesse programa tão interessante, né? Nesse programa tão querido. Uma boa noite a todos, até segunda-feira que vem, de 8h40 às 9h40, Esporte Catedral. Fiquem com as bênçãos de São Judas Tadeu. E aqui Catedral FM apresentou Esporte Catedral, Pastoral do Esporte em sintonia com você. 106,1